dar alguns informes. A Academia de Medicina de São Paulo lamenta comunicar o falecimento ocorrido neste sábado, no dia 7, na cidade de Botucatu, da acadêmica titular Cleide Enoir Petean Trindade, pertencente à cadeira número 107, cujo patrono é Evaristo da Veiga. Um segundo informe, em que encontram-se abertas as 8 vagas para membro titular, e as inscrições estão abertas no período de 2 de março a 2 de abril de 2020. Então, nós teremos 8 vagas agora próximas. Haverá um jantar no dia 18 de março, um jantar em comemoração aos 125 anos da Academia de Medicina, no restaurante Walter Mancini. Nós pedimos a confirmação de presença, no sentido de fazer as reservas no restaurante. E no dia 25 de março, haverá a posse do membro titular, Paulo Augusto de Lima Pontes. Também, por favor, vai ser aqui na sede da PM, às 19h30, no dia 25 de março. Os que vierem, por favor, também confirmem a sua presença. Hoje nós contamos com a honrosa presença, e agradecemos muito, a presença do professor Stefan Cunha. Eu não sei se eu falo direito o seu sobrenome. Uivari. O professor Stefan é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, em 1988, fez mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal de São Paulo, em 1996, e é infectologista com atuação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O professor Stefan veio aqui para nos brindar sobre uma palestra do Experimentos do Século XX, uma triste história. Então, em nome da academia, agradeço muito a sua presença, professor Stefan, e passo a palavra ao senhor. Bom, eu que agradeço imensamente a oportunidade, o convite de poder apresentar. É um assunto que eu estudo bastante, que eu acabo revisando frequentemente, e eu gostaria de poder compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi ao longo dessa história da medicina. Vocês têm uma bagagem cultural muito maior que a minha, lógico, então eu espero poder contribuir ou acrescentar com alguma coisa. A intenção da aula vai ser dar uma abordagem de como que a medicina evoluiu ao longo do século XX. Como que ela evoluiu em termos científicos e, principalmente, a ética médica. Como que os trabalhos foram aperfeiçoados, como que a gente foi ganhando o aperfeiçoamento em termos de ética. A gente vai ver que, no começo, não existia nenhum rigor científico, não existia nenhum rigor com cuidado com os pacientes, por isso que o título é, basicamente, uma triste história, mas não só dos experimentos médicos, como também de drogas e assim por diante. Então, a gente vai começar no primeiro ano do século, em 1901, que foi, na verdade... Onde que eu aponto? Então, a gente começa, na verdade, o século XX, com o seu primeiro ano, 1901, que foi o ano que a gente descobriu que a febre amarela era transmitida pelos mosquitos. E foi a partir disso que Oswaldo Cruz pôde fazer o seu saneamento no Rio de Janeiro. Então, só para a gente colocar um resumo da história, a febre amarela ela nasceu no continente africano e ela foi trazida para as Américas através do tráfico negreiro, dos escravos. A primeira vez que ela aportou nas Américas foi na ilha de Barbados, tá? 1647, 1648. Da ilha de Barbados, pelo trâmite comercial e pelo trâmite humano, ela acabou se alastrando pelas ilhas da América Central. E lá ela permaneceu. Esse mapa é um mapa da segunda metade do século XX, que os Estados Unidos fizeram, mostrando aonde tinham as principais epidemias. E toda essa faixa amarela eram as regiões aonde a febre amarela cursava. Como é que ela chegou no Brasil? Ela chegou no Brasil através... Parou de funcionar de novo aqui. Aí. No Brasil, ela chegou com a descoberta de ouro na Califórnia, em 1848.
Então, os americanos descobriram ouro na Califórnia e começou a ter aquela avalanche populacional em busca do ouro da Califórnia. O problema é que eles não conseguiam passar através das montanhas rochosas e do oeste dos Estados Unidos, que era onde a população indígena tinha sido rechaçada. Tinha duas possibilidades. Ou eles saíam das embarcações e atravessavam o Panamá de costa a costa, que era uma região pantanosa. Naquela época, iria se construir ainda a rodovia de trem, ou eles pegavam uma embarcação, contornavam a América do Sul e chegavam na Califórnia. Nesse contorno da América do Sul, eles faziam as escalas em Salvador, Rio de Janeiro e Buenos Aires. E foi assim que embarcações de Nova Orleans saíram dos Estados Unidos, fazendo escala em Salvador e no Rio de Janeiro. E foi assim que eles trouxeram a febre amarela para o nosso litoral. Já tinha tido uma epidemia muito efêmera, em 1500 e alguma coisa, mas não tinha sido sustentada, ela já tinha sido eliminada. Mas, nesse verão de 1849 para 1850, foi que a febre amarela chegou, e aí sim, em todos os verões, nós tínhamos aquelas epidemias de febre amarela que coincidiam com o carnaval. Então, o carnaval era festivo, mas sempre com a sombra da morte pelas epidemias de febre amarela. E aqui tem uma coisa extremamente interessante, que foi em 1850, pela primeira vez, o tráfico negreiro foi proibido e foi aceito pela população. Porque até então, desde 1808, já tinha sido proibido o tráfico negreiro. Dom João VI acatou as normatizações da Inglaterra, que era o grande aliado, e tinha proibido. O problema é que nunca foi aceito e sempre existiu, e todo mundo fazia vistas grossas. O que aconteceu em 1850? A chegada da febre amarela, o pânico que as embarcações negreiras traziam às doenças infecciosas e, principalmente, um castigo divino. Por quê? Porque a febre amarela acometeu a população branca. A população negra escrava, ela já tinha tido febre amarela no continente africano, então ela estava imune. Então, era lógico raciocinar que o Brasil, a única nação que ainda não tinha acabado com o tráfico negreiro, junto com Cuba, estava sendo castigada. E esse castigo acometia as pessoas que cometiam o pecado, que eram os brancos, e poupavam os negros inocentes. Então, esse apanhado histórico foi só para mostrar como que a febre amarela acabou chegando no Brasil. O que será que está acontecendo aqui? Eu acho que ele trava de vez em quando, é isso? Bom, nesse mesmo momento, no século XIX, os Estados Unidos começou a ter um avanço da conquista das ilhas do Pacífico. Então, uma boa parte das ilhas do Pacífico, que hoje é possessão americana, ela foi conquistada ao longo do século XIX. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam atrás do famoso guano. O guano era a solidificação dos excrementos das aves marinhas, que, ao longo de séculos e milênios, se solidificaram e eram ricos em material nitrogenado. Era usado como fertilizante. Numa época em que a gente não tinha a produção ainda do fertilizante. Ela ia aparecer em 1908 com o Fritz Hader. E, na verdade, o maior produtor de guano era o Peru. O Peru era o maior produtor, mas a Inglaterra é que tinha o monopólio das importações de guano do Peru. Os Estados Unidos acabou invadindo essas ilhas do Pacífico em busca do guano, que era importante como fertilizante para a agricultura. Não demorou muito para ele ter um choque com as possessões espanholas. E aí a gente teve a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. Ela começou nas Filipinas, que era a terra de Filipe, o rei espanhol, quando ele conquistou, e ela acabou se estendendo para o Caribe. Aí, sim, os Estados Unidos acabaram invadindo a ilha de Cuba, em 1898,
com o pretexto que estava tendo um movimento de guerrilha pela independência de Cuba. Naquela época, os espanhóis faziam os campos de concentração, então eles arregimentavam a população nos campos de concentração para acabar com o movimento de guerrilha. Todas as pessoas que eram encontradas fora dos campos de concentração eram interpretados como os guerrilheiros e podiam ser abatidos. Nesse momento, os Estados Unidos teve um trunfo na mão. Havana era a principal cidade onde tinham as epidemias de febre amarela, e vira e mexe essas epidemias elas atingiam Nova Orleans, caminhavam ao longo do rio Mississippi. E aí os Estados Unidos teve a chance de montar uma comissão para estudar a febre amarela, que até então não se sabia a causa. Essa comissão foi comandada pelo Walter Reed, que era um militar médico. Naquela época era extremamente enaltecedor você ser um médico militar. Ele montou uma equipe, conversou com o Finlay, que era um médico cubano, que ele já tinha a teoria que a febre amarela poderia ser transmitida pelos mosquitos, porque ela acometia a população onde tinham as áreas pantanosas, com proliferação de mosquito, ela acometia principalmente as épocas da chuva, onde tinha proliferação do mosquito. E aqui, sim, a gente tem o primeiro grande trabalho científico, ainda sem o rigor de ética. O Walter Reed construiu casebres de madeira, que a gente tem aqui exemplos dele, que a pessoa dormia nesse casebre durante 10 dias, e ela recebia lençóis, travesseiros, fronhas, colchões de pessoas que tinham morrido de febre amarela, porque ele queria saber se a doença era contagiosa por contato. De preferência, todo esse material, esses utensílios, eles deveriam ter restos de sangue, de urina e de fezes, que, teoricamente, expulsaria o vírus. Ele não teve nenhuma comprovação desse contato, e aí sim ele foi através da inoculação direta do mosquito. Então, ele colocava em um tubo de ensaio o mosquito acabava fazendo o repasto da pessoa e ele acompanhava para ver se essa pessoa ficava doente. Foi assim que ele acabou comprovando que a doença, que a febre amarela era transmitida por mosquito. E ele apresentou no Congresso de 1901, primeiro ano do século XX, um Congresso Pan-Americano de Medicina. Só para a gente ter uma ideia, esse quadro é do Cornwell, um pintor americano, de 1939. Então, um trabalho ainda sem o rigor de ética médica, àquela época, que era enaltecido. Você expor as pessoas a um risco muito grande de uma doença que matava um terço dos acometidos. Além desses trabalhos científicos que foram a tônica do século XX, a gente tem a exposição a drogas, a tratamentos que eram completamente isentos de qualquer trabalho científico. Então, a gente tem, por exemplo, a descoberta do raio-x por Röntgen, em 1895. O Röntgen era um físico, e o que ele queria é ver se nas ampolas de raios catódicos existia vazamento. Então, ele acabou cobrindo uma ampola de raio catódico, escureceu a sala, ligou a energia e tentou visualizar se tinha algum vazamento. Quando ele descobriu que começou a brilhar uma placa de bário na mesa do laboratório dele. Foi aí que ele determinou que algum raio, que ele determinou como um raio X qualquer, enquanto ele iria batizar o nome do raio, saía daquela ampola de raio catódico. Aí tem a famosa radiografia da esposa dele, que ele chamou e tirou a radiografia dos ossos. Mais ou menos 3 meses depois, o Becquerel também fez uma descoberta com minério de urânio. Ele queria saber se aquecendo o minério de urânio ou se recebendo luz solar, se o minério de urânio poderia emitir também algum raio. Acontece que o tempo estava nublado, ele deixou guardado o minério de urânio na sua gaveta e embaixo uma placa fotográfica. E ele acabou vendo que acabou tendo emissão de alguns raios que acabaram sendo documentados na chapa fotográfica. Então, ele descobriu que o minério de urânio
emanava alguma radiação, independente de ser aquecido ou não. Então, aí ele começou a estudar, e ele que incentivou a Marie Curie, polonesa, a fazer, junto com Pierre Curie, os trabalhos da radiação. Ela acabou pegando um monte de lixo das minas de Joachim-Thaler, que eram na República Tcheca. Joachim-Thaler era uma mina de ouro e prata, e os minérios de urânio, na verdade, eles eram um lixo, que ela acabou pegando por um monte de reação química. Ela acabou identificando um outro material radioativo, que era o polônio. Ela deu o nome de polônio porque ela era da Polônia, ela foi uma imigrante da Polônia, então ela batizou em homenagem à sua terra. E, logo depois, ela acabou isolando o rádio. Só em termos de curiosidade, essa mina de Joachim-Thaler era uma mina que tinha ouro e prata, extremamente valioso, e, desde o século XVII, era considerado uma pureza muito grande. E esse Joachim-Thaler começou a originar a palavra das pratas de Thaler, e depois acabou originando a palavra dólar, que é de Thaler, de Joachim-Thaler. Bom, o que acontece durante esse período? Travou de novo. Obrigado. O que acontece nesse período? Nesse período, a gente tem uma exposição da população às radiações do raio-x, às radiações do polônio e do rádio, que o rádio era o maior material radioativo, e a gente não tem cuidado nenhum, porque não tinha nenhuma agência para monitorar ou para regulamentar isso. Então, a gente vê várias gravuras de pessoas expostas, raio-x comercializado para acabar com aqueles pelos indesejáveis das mulheres. A gente tinha o raio-x sendo vendido para uma série de doenças, para dor de cabeça, para energizar o corpo. A gente tinha parques de diversões em que você acabava tirando uma radiografia do corpo todo e levando como recordação para casa. Se não tivesse dinheiro, você podia ter uma radiografia da sua mão e levando para casa. A gente tinha produtos cosméticos com pitadas de rádio, porque era uma radiação, então, por isso, você energizava a pessoa. Você tinha águas para você colocar gotas de água em copo, gotas de material radioativo em copo, que isso dava uma energia e uma disposição, e melhorava a pele das pessoas, irradiava uma energia e um rejuvenescimento da pele. Então, você tem vários produtos cosméticos. A sorte de tudo isso é que o rádio era extremamente caro. Então, o que se acredita era que muitos desses materiais eles fossem fraudulentos ou mesmo tivessem quantidades infinitamente mínimas de rádio. Por isso que a população acabou ficando livre. Mas, nesse momento, nós não tínhamos nenhuma agência regulamentadora de tudo isso. Um dos maiores escândalos foi conhecido como as garotas do rádio, da década de 1920, porque, na Segunda Guerra, o exército americano ele fez relógios cujos ponteiros apresentavam tintas com rádio. Com isso, os combatentes da Primeira Guerra eles poderiam ver a hora à noite, no escuro, para organizar os seus ataques, porque tinha a radiação dos ponteiros. E isso ficou uma moda nos Estados Unidos, depois de 1917. Então, você vendia relógios para as casas, em que brilhavam à noite, ponteiros de relógios de pulso que brilhavam à noite, e isso era uma moda muito grande. As garotas de rádio foram as adolescentes que tinham como missão pintar esses mostradores. Então, elas molhavam as cerdas dos pincéis na boca, mergulhavam na tinta e faziam a pintura. E, novamente, molhavam na língua. Com isso, elas começaram a ter radioatividade nessa região e começaram a ter abscesso dentário, necrose de mandíbula, anemia. Foi um dentista dos Estados Unidos que começou a fazer a comparação dessa doença nas garotas do rádio.
Bom, além da exposição do raio-x, além da exposição de material radioativo, principalmente do rádio, a gente tem a outra história, que são outras drogas que eram extremamente tóxicas, mas eram usadas sem nenhuma regulamentação. O exemplo maior é a cocaína. Então, na verdade, a cocaína começou a ser utilizada como um analgésico, e, na verdade, ela era um potente analgésico. A primeira cirurgia que foi feita oftalmológica usou gotas de cocaína como um anestésico. O Halsted usou a cocaína como anestésico local para fazer os seus procedimentos, e a gente começou a ter aqui, drops para acabar com a dor de dente, com pitadas de cocaína. A própria Coca-Cola começou a ser utilizada com pitadas de cocaína. No começo era um medicamento, um xarope, que dava uma fortificação, uma disposição, lógico, tinha pitadas de cocaína, além de causar uma melhora da dor estomacal. Lógico, porque tinha pitadas de cocaína. Então, ela era vendida como um xarope pós-refeição. A Pepsi-Cola, logo depois, lançou, por causa da descoberta da pepsina. Quando se descobriu a pepsina, era uma enzima que ajudava na digestão. Então, obviamente, vamos lançar um produto com pitadas de pepsina para melhorar a digestão pós-alimentação, para melhorar as dores estomacais, e assim por diante. Vinhos tinham pitadas de cocaína, isso era a coisa mais natural que tinha naquela época. O Kellogg's, ele era um adventista do sétimo dia, em que ele era contra a ingesta de carnes, ele queria uma alimentação saudável no século XIX. Ele criou um sanatório no Michigan, um sanatório para as pessoas debilitadas, em que ele fazia uma dieta específica com vegetais, com frutas, e ficou também famoso por causa dessa dieta de Kellogg's. Então, aqui são fotos antigas do seu sanatório, as refeições elas eram importantíssimas, exercício físico matinal, banho de sol matinal, até que ele acabou comercializando a sua dieta. Comercializou em flocos que tinham uma melhor absorção e você poderia ingerir uma quantidade maior. Então, ele, no começo, também foi aventado, lógico que essa foto é posterior, mas a dieta de Kellogg's foi uma dieta saudável que melhorava a disposição e melhorava a saúde. E aí apareceram vários tônicos contra a malária, tônicos contra a fraqueza, tônicos contra a tuberculose, contra a queda de disposição. Então, era uma quantidade muito grande de produtos que, logicamente, não funcionavam, produtos que eram vendidos e anunciados nas revistas e nos jornais, sem nenhuma regulamentação. Só a título de curiosidade, todo mundo sabe que o Lister ele acabou desenvolvendo uma técnica de asepsia com o ácido fênico, em que ele colocava em cima das incisões, e, no final do século XX, acabou sendo lançada a Listerina, que era um antisséptico pronto, de Lister, por isso que é Listerina, e ela começou a ser usada mais pelos dentistas. E hoje a gente tem a nossa Listerina como antisséptico bucal. Da mesma maneira que cigarros com pitadas de Listerine, que protegiam o pulmão das infecções, das afecções de uma maneira geral. Tudo isso acabou mudando com o Hopkins Adams, que era um jornalista que fez uma matéria investigativa, que lançou numa revista de grande circulação, mostrando que a maioria dos medicamentos eram medicamentos enganosos, eles simulavam a melhora, não tinha nenhuma evidência científica. Naquela época, a patente medicinal, você só precisava apresentar os ingredientes que tinham, não precisava mostrar nenhum trabalho que evidenciava nenhum benefício, e isso foi um escândalo nos Estados Unidos, que foi a grande fraude, que, no final, acabou sendo um livro.
Isso fez com que o governo americano tomasse medidas, e as medidas foi criar o FDA, o FDA. Então, o FDA foi criado em 1906, um ano depois da matéria do Adams, denunciando tudo isso. Então, a partir de agora, o governo iria monitorar os medicamentos, ou os tônicos, ou tudo que prometia um benefício. Nessa mesma época, o Sinclair, também era um jornalista, ele escreveu um romance mostrando como que os trabalhadores de Chicago sofriam através da manipulação da carne, como que era o regime de trabalho deles, como que eles trabalhavam de uma maneira insalubre, como que eles eram mal alimentados, como que eles eram mal remunerados. Só que teve um outro lado dessa história. A população ficou muito mais indignada como tinha uma falta de higiene na manipulação dos alimentos. Então, ficou um pânico dos alimentos serem mal preparados, contaminados e assim por diante. Então, o FDA também alavancou e ampliou o seu braço, não só para as drogas, como também para os alimentos de uma maneira geral. Então, a gente vê que, ao longo do século XX, a gente começou a ganhar cada vez mais conscientização de tudo isso. Bom, um outro dado importante, no começo do século XX, foi a famosa eugenia, se acreditar que existia uma raça superior e uma raça inferior. Na verdade, o movimento da eugenia já tinha começado no século XIX. Então, existia um médico na Filadélfia, que era o Morton, um médico extremamente conceituado, que ele fez as maiores coleções de crânio humano do planeta até então, isso antes de meados dos anos 1800, na primeira metade do século XIX. E ele acabou arregimentando uma quantidade grande de crânios, de asiáticos, de africanos e assim por diante, e ele quis comprovar a teoria da raça superior. Então, ele enchia esses crânios com sementes de girassol ou com bolas de chumbo, e ele acabava quantificando. E ele encontrou o que realmente ele queria. Volume maior de crânio existia na população branca, na população nórdica, na população inglesa, na população americana. E volumes menores apareciam nos indígenas, nos asiáticos, nos judeus, nos povos do Mediterrâneo e nos negros. Então, ele levantou a possibilidade de uma raça superior. Todo mundo conhece os trabalhos de Lombroso, também da Itália, que ele acreditava que as medidas do segmento cefálico e corporal também pudessem predizer que aquele paciente era voltado para uma raça inferior, para a criminalidade. E, só por curiosidade, em 1938, quando Lampião e Maria Bonita foram mortos, a cabeça foi decepada e ela veio do interior em galões de óleo ou alguma substância que eu não lembro, para tentar conservar, porque eles trouxeram para o litoral, foi para a Universidade da Bahia, e lá foi feita as medidas todas para ver se ele tinha alguma característica dos postulados de Lombroso. Então, sempre existiu isso, sempre existiu essa teoria de raça superior e raça inferior. Mas quem principalmente alavancou isso foi o Galton. O Galton era um londrino, primo do Darwin, portanto, ele foi contaminado com as teorias do Darwin. Se existia uma evolução dos animais para os homens, por que não teria existido uma evolução intra-humanos, de raças inferiores para raças superiores? Então, essa foi a teoria do Galton. O Galton lançou essa teoria. Ele foi abraçado pelos economistas londrinos, porque, naquela época, Londres estava começando a perder terreno do comércio, os Estados Unidos estavam sendo uma próxima potência, a Alemanha, com a sua química, também estava ascendendo, e os economistas eles acabaram abraçando a teoria do Galton. Por quê? Porque o Galton falava que uma nação, para ela enriquecer e ter sucesso, ela precisa ter uma população de raças superiores. E ela tem que tentar diminuir aquela população de raças inferiores.
E raça inferior era a pessoa voltada para a criminalidade, para a preguiça, para as doenças, para alcoolismo e assim por diante. Então, ele queria uma eugenia positiva, ou seja, incentivar o casamento entre raças superiores para você, ao longo do tempo, abolir as raças inferiores. O Brasil também fez isso, era chamada embranquecimento da raça, estimular casamento entre brancos ou brancos e mulatos para você progredir para um embranquecimento da raça ao longo das décadas futuras. Então, o Galton ele foi extremamente famoso, os trabalhos dele tiveram várias repercussões na Europa, e a Europa começou a ter um movimento muito grande da eugenia para as raças superiores, que somente assim uma nação teria sucesso. Aqui, por curiosidade, é o cérebro, o famoso cérebro do paciente de Broca. Quando o Broca atendeu esse paciente, ele tinha uma afasia, porque ele tinha tido um quadro isquêmico exatamente no giro de Broca. Esse paciente, na sua afasia, só falava tan, tan, tan. Daí que vem a denominação que muitos acreditavam que ele era louco, então ele era um paciente tantã. Daí que a gente tem essa ideia aí passada de falar tantã. Fulano é um tantã, e assim por diante. E o Broca foi um grande adepto da eugenia. Por quê? Porque ele acabou comprovando que tinha um giro específico da fala. Por que não haveria giro específico para o desenvolvimento, para a melhoria da raça, para a inteligência, para a perspicaz e assim por diante? Nos Estados Unidos, a gente teve o famoso Davenport, que era um biólogo de Harvard. Portanto, ele tinha uma credencial muito importante para aquilo que ele falava. E ele acabou importando a ideia da eugenia nos Estados Unidos, na primeira década do século XX. E ele acabou tendo vários adeptos. Rockefeller investiu dinheiro nos trabalhos do Davenport. Carnegie investiu dinheiro nos trabalhos de Davenport. Alexandre Graham Bell participou de trabalhos do Davenport no seu famoso escritório de eugenia, em que ele fazia a árvore genealógica das pessoas, para saber se elas vinham de um ancestral eugênico ou não. Harriman, que era o rei das ferrovias, injetou trabalho no Davenport. Ele circulou fazendo lobby com vários membros do Senado. Então, a eugenia foi uma época em que você teve um grande espaço nos Estados Unidos. A gente teve congressos de eugenia, congressos mundiais, principalmente entre os países europeus e os Estados Unidos, porque se acreditava naquela época que existia raça superior, e você deveria acabar com as raças inferiores, porque elas é que iam atrasar o desenvolvimento de uma nação, com alcoolismo, criminalidade, preguiça, doenças e assim por diante. Então, são vários trabalhos que saem. Naquela época, a ciência era precisa, os primeiros habitantes, seguindo um mapa reproduzido dos mapas de Ptolomeu e de Eratóstenes, que foi o primeiro que comprovou que a Terra é redonda, existia uma região que é onde ficavam os arianos, que eram nas montanhas do Irã. E Irã também tem o mesmo radical de arianos. Esses arianos, que eram os primeiros povos puros, eles acabaram migrando e contaminando com cruzamentos com outros povos, de tal maneira que uma população mais purificada acabou se assentando na região nórdica. Então, aqui era a região mais purificada, que acabou colonizando a Inglaterra, que, por sua vez, acabou colonizando os Estados Unidos. Tá? Isso antes da época de Hitler, antes da época do nazismo. Então, você tinha feiras para discutir sobre a eugenia, as mães e os pais levavam as crianças nessas feiras, as crianças eram avaliadas pelos médicos, e elas recebiam certificados que eram crianças
puras. Você tinha concursos de crianças para saber quem tinha o seu filho mais puro, uma raça mais superior, mais fadada ao sucesso e assim por diante. Você tinha certificados de que aquela criança era uma criança eugênica. Você tinha medalhas que você expunha na sua casa com todo o orgulho que o seu filho tinha uma raça superior e assim por diante. Quando Hitler assumiu em 1933, os Estados Unidos elogiaram a atitude dele de fazer eutanásia ou fazer esterilização forçada naquelas pessoas ditas como pessoas inferiores. O jornal JAMA publicou artigos sobre a eugenia, além do movimento da eugenia ter o seu próprio jornal, da Eugênica News. 8 estados americanos, com esse lobby, autorizaram a esterilização daquelas pessoas que tinham raça inferior. Passava-se pelo crivo da justiça, determinava que era uma pessoa de raça inferior, sujeita à criminalidade, à preguiça, à doença, ao alcoolismo, ao desemprego, e essas pessoas eram esterilizadas em 8 estados americanos. Então, foi um movimento que acabou ganhando todo o hemisfério norte. Aí. Obrigado. Aqui é uma gravura do 3º Congresso Internacional de Eugenia, que todas as nações do hemisfério norte faziam. Os presidentes americanos, na frente do Capitólio, eles faziam o seu juramento, atrás de uma grande estátua famosa, que era de um indígena agressivo, violento, selvagem. Imagina, naquela época, hoje em dia, a gente tem uma política completamente diferente, mas era um indígena que atacava as mulheres americanas e ele era morto pelos americanos. Falhou de novo aqui. Bom, dentro desse movimento da eugenia, a gente tem o famoso trabalho de Tuskegee. Eu sempre troco esse nome, de Tuskegee. Tuskegee era uma escola do Alabama que nasceu em 1881 e era uma escola voltada para inserir os negros recém-libertos na sociedade. Eles não tinham escola, acabaram fundando essa escola do Alabama. Foi um negro liberto junto com um aristocrata. Essa escola acabou crescendo e virou a Universidade de Tuskegee. Essa universidade é uma universidade voltada para os negros, tá? O começo das escolas e depois a universidade. Aqui teve um dos maiores escândalos que a gente tem na história da medicina, que foram os médicos que administravam a universidade, começaram a fazer, desde 1932, os trabalhos da sífilis. A sífilis era uma doença extremamente temerosa. O que a AIDS foi para a gente até uma década e meia atrás, a sífilis era na primeira metade do século XX. Uma doença que acometia a população, não tinha cura e poderia levar a sequelas importantes. Qual foi o trabalho de Tuskegee? A enfermeira Rivers, que era uma enfermeira negra, alegre, carismática, arregimentava a população para fazer experimentos, coleta de sangue, e a população via como que estava o seu sangue, se era um sangue que estava saudável ou precisava receber suplementos que melhorassem a saúde. A população acabava doando sangue, o sangue era examinado, eles selecionaram aqueles pacientes que tinham VDRL positivo, que eram sifilíticos, e eles acabaram acompanhando esses pacientes para ver a história natural da doença. Ora, nessa época, a gente tinha o arsênio, que era usado para sífilis. Eles não deram arsênio. Em 1941, apareceu a penicilina. Eles não deram a penicilina. Eles ficaram apenas acompanhando. E eles foram vendo a história natural da doença. As lesões cardíacas, as lesões neurológicas e tudo muito bem catalogado. Foram mais de 500 pacientes que foram acompanhados sem o tratamento adequado. E esse trabalho só acabou em 1972,
por causa de uma denúncia do New York Times. Então, ele ficou de 1932 até 1972. E esse trabalho foi um trabalho piloto que surgiram vários trabalhos médicos mostrando, olha, fizemos uma coletânea de pacientes que tinham diagnóstico há muito tempo, mas, eventualmente, por infelicidade, não foram tratados, e nós pudemos mostrar as sequelas da sífilis. E quando, na verdade, eram pacientes que estavam sendo acompanhados sem tratamento, né? Então, tem vários trabalhos médicos. E aí, se não me engano, é o próximo slide. Voltar, é isso daí mesmo. E aí, finalmente, na década de 90, o Clinton reconheceu o trabalho, não teve como não reconhecer esse escândalo, e ele acabou solicitando, pedindo desculpas, e aqui a gente tem que ele recebeu um dos sobreviventes do trabalho de Tuskegee pedindo as desculpas. Bom, além disso, tiveram vários trabalhos médicos, vários experimentos, sem nenhum controle de risco. Aqui era o experimento da famosa hipoglicemia nos pacientes psiquiátricos. Depois da descoberta da insulina, começou a dar insulina, os pacientes faziam uma hipoglicemia, faziam a convulsão, e você automaticamente regulava isso oferecendo um líquido rico em glicose. Então, isso eram os trabalhos que você tentava fazer para melhorar o quadro psiquiátrico do paciente. O eletrochoque também apareceu nessa época, mas o que ganhou muita repercussão foi o trabalho do Moniz, que era um português, e ele acabou pegando um paciente com uma lesão frontal, e quando esse paciente teve uma lesão frontal, ele ficou mais calmo, ficou mais sociável do seu quadro psiquiátrico. Então, aí veio a ideia de se fazer uma lesão da região frontal. Foi aí que apareceu a famosa lobotomia, em que você entrava acima do olho, perfurava o crânio e fazia um movimento de zigue-zague. Aqui foi o maior difundidor dessa técnica, que é o Freeman, nos Estados Unidos. 6% das pessoas morriam dessa técnica. Então, ela é usada em último caso. Mas é mais um exemplo dos trabalhos sem nenhum rigor científico. Julius Wagner era um psiquiatra de Viena que também fez o seu trabalho, também publicou os seus trabalhos com a doença psiquiátrica da sífilis. Então, o que aconteceu? Quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele percebeu que uma paciente com neurosífilis, porque já tinha um VDRL, ela teve um quadro de infecção cutânea, uma erisipela, uma celulite, ela teve uma febre elevada e ela acabou sobrevivendo. Depois que ela sobreviveu, ele viu que aquela paciente ficou muito mais calma, muito mais tranquila, com menos surtos psiquiátricos. Isso deveria ser porque a febre acabou curando aquela sífilis de sistema nervoso central. Então, o que ele fez? Na Primeira Grande Guerra Mundial, Viena recebia os combatentes adoecidos, e muitos deles vinham do litoral da Grécia com malária. Então, ele aproveitou os pacientes que chegavam com malária, ele aproveitou para, antes do tratamento, inocular o sangue contaminado em pacientes psiquiátricos e tentar avaliar a melhora desses pacientes. Por que ele usou a malária? Porque a malária era a única doença que tinha tratamento. O quinino era uma droga que já tinha sido descoberta pelos incas e os químicos já tinham isolado o quinino em 1832. Então, ele fez isso porque você podia induzir a febre e, logo depois, você dava o quinino para tratar a malária. Então, esse foi o trabalho dele, do Julius Wagner, um trabalho que mostrou resultados positivos, e a gente começa, ao longo da década de 1920 e 1930, a ter cada vez mais trabalhos. Então, aqui está o Julius Wagner, nas suas palestras sobre o seu tratamento. Isso já é uma foto da década de 1930, em que você tem um paciente com malária completamente debilitado aqui atrás, e eles estão inoculando sangue em um paciente psiquiátrico por causa da neuroluz. Vários trabalhos que apareceram do Júlio Wagner, e, na verdade, só acabou os seus trabalhos e
ao longo do planeta, os trabalhos só acabaram porque apareceu a penicilina na Segunda Guerra Mundial e porque o Julius Wagner foi descoberto como sendo um membro do Partido Nazista. Então, ele acabou caindo no anonimato, caindo no esquecimento. O que a gente tem aqui na Alemanha nazista? A gente tem a busca de antibióticos. Então, desde o final do século XIX, se acreditava que os corantes, como eles impregnam em material vivo, que é o tecido vegetal, eles poderiam impregnar também nos micro-organismos. Então, sempre eles tentaram, através dos corantes, encontrar uma droga que aniquilasse os micro-organismos, que era a famosa bala mágica que eles procuraram. Durante a Alemanha nazista, foi determinado que a IG Farben, que era o maior conglomerado industrial, mandasse para um médico, que é o Domecq, todos os componentes que tinham descobertos de corante. E aí sim que o Domecq acabou testando o Prontocil, que era um corante novo, vermelho, e ele viu que esses corantes acabaram diminuindo a proliferação bacteriana. Então, a gente acabava descobrindo, pode ser aí mesmo, a gente acabava descobrindo o Prontocil, que era a primeira droga que combatia uma doença infecciosa. Depois foi descoberto que o Prontocil, na verdade, era uma associação de moléculas que, quando quebrada, produzia a sulfanilamida. Então, apareceu a sulfa, que era a primeira droga potente contra os micro-organismos. E aí apareceram os trabalhos e os tratamentos com a sulfa. Aqui a gente tem um outro ponto importante. Quando a sulfa foi lançada em forma de comprimido ou pó, as crianças não tinham condição de tomar. Então, o que aconteceu? Uma indústria farmacêutica dos Estados Unidos acabou transformando essa sulfa em xarope. O que ela usou no xarope? Dietilenoglicol, a mesma molécula que a gente acabou de ver das mortes da cerveja Baker. Então, o dietilenoglicol foi a molécula que eles usaram, o líquido que eles usaram viscoso para fazer o xarope. Por quê? Porque o FDA não tinha autonomia, era como se fosse um órgão fantoche. O que aconteceu? Um número grande de crianças, 107 crianças morreram com aquela corrida pela sulfa, porque era o primeiro antibiótico que tratava a streptococcemia. Foi investigado e chegaram à conclusão que era o dietilenoglicol. Isso foi um divisor de águas, porque, a partir desse momento, em 1938, o FDA ganhou autonomia e ele começou a reger todas as drogas que apareciam no mercado. Não mais Senado, nem mais nada, é só o FDA. Então, ele é essa potência atual por causa do grande acidente do dietilenoglicol, numa época em que a gente não tinha nenhum rigor para colocar os produtos no mercado. Aqui a gente tem o famoso projeto de Liebesberg, que era da Alemanha nazista. Então, o projeto era o seguinte: os alemães do Reich, eles pegavam as adolescentes que já tinham aquela lavagem cerebral, porque elas iam auxiliar o Reich a ser a maior potência mundial, a ser aquele império de 1000 anos. Elas iam para regiões afastadas, tomavam uma dieta e líquidos saudáveis, faziam exercícios todos os dias e, à noite, tinham relações sexuais com membros da SS, que eram aquelas pessoas já puras, aquelas pessoas evoluídas. Elas tinham essas relações sexuais, elas engravidavam, e os filhos dela eram dados para o Estado, e os filhos acabavam indo para famílias, com o argumento que os pais morreram durante a guerra e uma família nova ia criar. Então, esse projeto era para você aumentar a proliferação das pessoas eugênicas.
Essas meninas, elas voltavam para sua casa com certificados que elas tinham sido avaliadas e elas eram pessoas de raças superiores e assim por diante. Até hoje, os filhos de Liebesborn se encontram na Alemanha. Então, são pessoas hoje com 80 anos, 70 e poucos anos, que são pessoas que montaram uma organização. Então, aqui são todas essas casas no meio da área rural. E a população rural acreditava que eram prostíbulos, porque moravam jovens que recebiam à noite vários membros da SS, e assim por diante. Aqui é o diretor da Faculdade de Medicina de Viena, em 1938, fazendo o seu primeiro discurso, numa época que a Áustria já estava anexada ao regime nazista. Aqui, o interessante, que eu só coloquei aqui porque é um livro que eu acabei de ver, que é As Crianças de Asperger. Então, na verdade, a gente tem esse instituto, que é um instituto para doentes mentais, da região de Viena, afastado da cidade. Aqui você recebiam as pessoas e as crianças. Aqui eles escolhiam aquelas crianças que eram crianças eugênicas, aquelas crianças debilitadas que não preenchiam as características de eugenia, eles iam para o pavilhão Spiegelground, que é por aqui. E, nesse pavilhão de Spiegelground, elas tinham a eutanásia. A eutanásia eram crianças que eram deixadas sem alimentação, sem ingesta de líquidos, elas definhavam e elas morriam. Foram quase 800 crianças. E o interessante desse livro, As Crianças de Asperger, é que o Asperger era um dos médicos que ele fazia a avaliação das crianças que recebia nesse instituto, que é Steinhoff, o nome de todo esse instituto, e ele, na medida em que ele descartava uma criança, ele tinha consciência que essa criança ia para o pavilhão de Spiegelground, e essa criança iria ser submetida à eutanásia. Então, esse livro conta a história do Asperger. E foi aí que ele começou a perceber a característica de algumas crianças que tinham a característica de autismo, e foi aí que ele descreveu a doença do autismo. Então, é mais um dos cientistas de vários outros que participaram do regime nazista. Bom, durante dessa época, a gente teve um outro experimento importante que é menos conhecido do que todos os experimentos da Alemanha nazista, que é a famosa unidade 731. Quando o Japão invadiu a Manchúria, ele criou um estudo científico de guerra bacteriológica. Então, o Japão acabou comandando naquela área ocupada chinesa, que até hoje é uma briga monstruosa entre a China e o Japão. Faltou aqui de novo. Até hoje é uma briga monstruosa. Então, o que aconteceu? Eles criaram essa famosa unidade 731, comandado pelo Shiro Ishii, que era o comandante médico, e eles faziam nessa unidade todos os experimentos que a Alemanha nazista fez. Então, essa unidade era uma unidade voltada para a guerra bacteriológica. Então, o que eles faziam? Eles eliminavam bactéria da cólera em reservatório d'água para ver a disseminação em uma cidade chinesa. Eles pegavam aquela população e faziam inoculação direta de agentes infecciosos para ver como que evoluía a doença, a história natural da doença. Eles faziam uma guerra química. A gente tem pouco registro, porque a maioria dos registros foram destruídos. Eles faziam a inoculação de gases venenosos para ver a dispersão e o grau de letalidade em vilas e vilarejos chineses. Repetiu aqui. Eles faziam os chineses ficarem no frio para ver o quanto que suportava as lesões do frio, quanto tempo eles ficavam, assim por diante. Eles faziam inoculações de bactérias em crianças para ver a história natural e ver a dimensão que poderia se tomar uma guerra bacteriológica. Aqui está muito repetido, não sei porquê. E aí eles soltaram vários trabalhos. Por que isso não veio tanto à tônica? Porque o general MacArthur, que foi o general americano, ele achou extremamente interessante
terem esses dados, porque a guerra bacteriológica era um estudo importante no campo militar. Então, ele acabou tendo os dados do Shiroishi e ele acabou, como é que se fala? Absolvendo o trabalho. Então, na verdade, foi destruído muito desses trabalhos da unidade 731, e, em troca das informações e dos registros, ele foi absolvido o Shiroishi. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui a redescoberta da penicilina. Ela foi descoberta em 1928. O Fleming, ele acabou não tendo noção do que ele tinha descoberto, ele acabou tentando criar pomadas de penicilina ou colírio de penicilina, mas ele nunca pensou na possibilidade de injetar a penicilina no sangue ou mesmo dar por via oral para tratar as infecções, e isso só foi possível na Segunda Guerra Mundial. Então, o que se fazia era as culturas com o fungo, o penicillium. Esse fungo produzia penicilina e você filtrava a penicilina. Então, era extremamente complicado você ter a penicilina na sua mão. Tá? Então, aqui você tem várias culturas do fungo. Muitas vezes, durante a guerra, em Londres, em quem recebia penicilina, você guardava a urina de 24 horas e você recolhia no dia seguinte para tentar resgatar a penicilina eliminada na urina. E a penicilina trouxe uma grande vantagem para a gente. A penicilina trouxe a vantagem de ser uma droga que tratava doença sexualmente transmissível. Então, começou a ver que ela era eficaz na gonorreia e ela era eficaz na sífilis. Tá? O que aconteceu a partir de então? A sífilis, ela era o temor dos exércitos, porque, na verdade, depois de uma leva de dias em que você acabava prestando serviço, você tinha os seus dias de folga. E, logicamente, os soldados iam feito cavalos loucos nos prostíbulos nos dias de folga. Então, a sífilis era o grande problema, tinham várias campanhas para evitar a doença para os soldados e assim por diante. Então, ela era uma doença que todo o exército tinha medo. O que aconteceu? Um membro do exército, que era o Cutler, ele foi para Guatemala fazer os trabalhos em relação à sífilis. Ele queria saber, a penicilina protege da sífilis? Se a pessoa tomar penicilina antes, se for contaminada, evita a doença? Qual que é a dose ideal da penicilina? Quantos dias ela deve ser dada? Então, o Cutler começou o seu trabalho na Guatemala, em 1947. E por que na Guatemala? Porque, naquela época, era muito comum os médicos das nações da América Latina fazerem os trabalhos, fazerem os estágios nos Estados Unidos. E o Cutler era o responsável pelo setor de doenças sexualmente transmissíveis, que na era chamada de doenças venéreas, e o ministro da Saúde da Guatemala tinha contato com o Cutler. Então, ele entrou em contato com o ministro e ele aceitou o trabalho. Qual que era o trabalho? Ele pegou dois grandes hospitais em que tinham pacientes psiquiátricos, e ele começou a inocular a bactéria nesses pacientes. Então, ele dava líquido contaminado com a bactéria ou com excrementos para ver se existia transmissão oral. Ele fazia escarificações para ver se a pessoa se infectava. Ele escarificava o pênis dos homens para ver se tinham poder. Ou ele embebia algodão nas bactérias e colocava lá, para ver se sem lesão tinha absorção e provocava doença, positivava o VDRL. E, ao mesmo tempo, ele dava penicilina em doses variadas ou profiláticas. Então, esse foi o trabalho do Cutler na Guatemala. Essas fotos são registros do trabalho que vieram à tona e começou a ter o inquérito todo de experimento humano na Guatemala. Então, tudo isso daqui são registros do processo americano. E o que aconteceu foi que, em 2003, o Cutler, já sendo um professor da Universidade de Pittsburgh, morreu. E o que aconteceu? Foram limpar o escritório dele. Quando limparam o escritório, encontraram vários registros mostrando idades de pacientes, doses de penicilina, penicilinas prévias, administração de bactérias.
Deram isso para 2 historiadores, e eles, revendo isso, falaram: isso foi um estudo humano que foi feito, em 1947. Aí veio à tona os trabalhos do Cutler. E por que esses trabalhos foram interrompidos? Porque, em 1947, quando ele estava fazendo o trabalho, ele recebeu uma ordem dos Estados Unidos para voltar imediatamente. Porque, exatamente nesse ano, estava vindo à tona os trabalhos da Alemanha nazista. E a população americana estava completamente empolvorosa com a desumanidade. E tudo que o Exército queria é que viesse à tona o que estava sendo feito na Guatemala. Então, foi por isso que o Cutler interrompeu os trabalhos em 1947. Em 1947, o que a gente tem? A gente tem o famoso julgamento de Nuremberg, onde a alta cúpula nazista foi julgada, mas 350 médicos também foram investigados. Desses 350 médicos investigados, 22 foram para julgamento. E, dentro do julgamento, o famoso Brandt, que era o médico particular do Hitler, que foi o responsável por orquestrar todo o serviço médico com eutanásia, com experimentos da Alemanha nazista. Desses 22 médicos que foram a julgamento, 16 foram condenados, 7 deles à morte, e somente 7 foram absolvidos. Então, aqui é a foto do Brandt, que está sendo processado. Aqui há um cartaz mostrando todo o organograma do sistema de experimentos. Esse cartaz está nessa sala daqui. Está acabando, está acabando. Esse cartaz... Aqui, ó. Aí, pode ser. Aquele cartaz está nessa sala do julgamento. Então, esse cartazão é aquele julgamento deles, o cartaz anterior. E aí veio à tona todo o trabalho. Qual foi a importância disso? Foram 140 dias de julgamento, vários acabaram fugidos, foram várias testemunhas que foram expor os seus experimentos, foram vários documentos que foram analisados, mas a grande importância disso foi que, aí sim, nesse momento, a gente teve o famoso, a famosa Declaração dos Direitos Humanos Universal. Então, a partir desses trabalhos de 1947, desse julgamento, é que a gente teve, em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos Universal. E, nesse momento, a gente teve o Código de Nuremberg. Então, pela primeira vez, era necessário ter um consentimento do paciente para fazer um procedimento, um experimento. Pela primeira vez, você tinha que pesar o risco e benefício, você não poderia fazer um trabalho em que gerasse um malefício para aquele paciente, e pessoas qualificadas teriam que fazer os experimentos humanos. Então, começou a nascer a ética médica nos trabalhos científicos, tá? Nessa época. Depois, acabou tendo o encontro de Helsinki, que acabou melhorando, e assim por diante. E eu queria só mostrar um trabalho, só para finalizar, está acabando, tá, pessoal? Mais para baixo. Vai, pode ser aqui. Só para mostrar o trabalho do Krugman. Krugman era um pediatra que ele comandava o famoso Instituto de Willowbrook, que era um instituto para as crianças com deficiência mental. O Estado tinha que arcar com isso, e a população lutava por uma vaga, que não tinha vaga nesses institutos. O Willowbrook nasceu em 1947, tinha capacidade para 4.000 pessoas, mas, no auge, ele tinha 6.000 pessoas. Era uma casa do terror, em que as crianças ficavam aglomeradas, sem higiene, se evacuando e assim por diante. Então, reinava a hepatite A assim que as crianças chegavam. Então, o Krugman foi importante porque ele fez um trabalho com a gama-globulina. Só que era assim, dentro daquele código do Nuremberg, não precisava ter o consentimento escrito, era só verbal. Depois é que teve o consentimento escrito. Então, na década de 50, ele falava para as mães que poderiam entrar na vaga, mas você teria que fazer o estudo dele, de dar gama-globulina para evitar a hepatite A, a epidemia de hepatite A. Além disso, você fazia uma chantagem, porque tudo que a população queria era uma vaga em Willowbrook.
E, na verdade, ele falava que se você não fizer esse tratamento, vai expor a hepatite A e, com isso, não vai poder entrar na instituição. Então, esse foi o grande erro de Krugman, e por isso que ele foi abertamente massacrado pelo estudo dele, em que ele forçou a população a aceitar o estudo. Depois disso, novamente, teve uma melhoria no termo de consentimento. Você teria que ser um termo de consentimento por escrito, e a população e a pessoa não poderia ter nenhuma desvantagem em não participar desse estudo. E, a partir de então, a gente teve vários encontros, em 64, de Helsinki, e aí a gente acabou melhorando até os dias atuais aí esse rigor todo dos conselhos de ética, bioética e assim por diante. Então, o que eu quis mostrar aqui foi o avanço dos trabalhos científicos, como que foi passo a passo, e, ao mesmo tempo, como que a gente foi acabando com essa leva de medicamentos, ou drogas, ou substâncias tóxicas sem nenhum rigor científico, né? É isso que eu queria pôr para vocês, e se alguém tiver alguma dúvida, que eu possa ajudar. Professor Stefan, congratulações. Eu cheguei quietinha e dando graças a Deus de não ter perdido muito, porque a sua exposição nos remete a uma coisa... Por favor, venha sentar aqui. Nos remete a uma questão que é crucial hoje nas humanidades médicas, que é o direito de todos. E a gente só terá realmente uma sociedade de paz, não quando nós estivermos falando de direitos humanos, mas de direitos de todos os humanos, que ainda é uma utopia entre nós. Por favor, sente-se aqui para o senhor servir. Eu acho que nós acabamos de assistir a que ponto o ser humano pode chegar quando não existe controle. Os controles são necessários, os comitês de ética... Nós estamos aqui recebendo o professor Alfredo Mansur, que é o presidente da nossa CONEP, e que todos os dias deve se deparar com pequenos deslizes que a gente tem que corrigir. E eu imagino que poderia ocorrer se nós não tivéssemos essa... Essa é uma área que me interessa, até porque eu sou do Departamento de Medicina Legal, mas, e Ética Médica, Medicina Social e do Trabalho, o departamento não mais comprido da faculdade. A gente não conhece essa realidade, esse histórico. A gente conhece alguns pedaços, né? Tem mais uma história nos Estados Unidos que é muito impressionante, dos gêmeos que eram tratados, um era tratado e o outro não, também num experimento, que foi o que originou a bioética, a ponte, né, entre a biologia e a ética, e o Instituto Kennedy. Mas todos esses assuntos, ou todos os temas, são infinitamente pequenos quando a gente vê o que aconteceu durante as guerras. E o quanto a paz é necessária, e o quanto a paz só é possível quando a gente tem respeito. Então, a sua exposição é reflexiva, ela é histórica, e ela mostra a importância que nós, médicos, devemos ter e assumir quando estamos falando de equidade, de justiça e de respeito aos direitos humanos. Um dia para não ser esquecido. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. E, na verdade, o que quando a gente apresenta, o que muitas pessoas falam é o que será que daqui a 100 anos vão falar dos dias atuais, né? Que essa é a grande dúvida que vão falar. Naquela época, no ano 2020, o que eles faziam, como que eles comandavam, isso que a gente não sabe ainda. Mas não acredito que seremos tão cruéis. Você já pediu, Munieri, pediu para você, por favor. Estou preocupada. Não. O professor não morrerá de inflamação por obesidade. Certamente não, porque nós deixamos ele passando fome. Eu fiquei bastante emocionado com a sua aula, viu? Porque eu, na minha vida de jovem, estudei no colégio alemão, só de padres alemães, e eu escutei dos padres alemães, de alguns, dizerem que, pela conformação craniana, os negros eram uma classe inferior. Quer dizer, eu vi isso, eu estou com 74 anos, isso no colegial. E a gente ficava perplexo. Eu me lembro que uma coisa, eu perguntei para o Dom fulano de tal, escuta, mas só pela morfologia externa, os negros são inferiores? Tem muitos estudos científicos, etc.
Então, quando eu vi sua aula, me emocionou. Outra coisa que me emocionou também, eu assisti, quando tinha acabado a residência, precisava ganhar uns trocados aí, fui até aquele Juqueri. Eu sou neurocirurgião, mas eu ia lá, na verdade, dormir, não tinha função nenhuma. Mas eu assisti a algumas lobotomias. É uma coisa pavorosa, viu? Então, e você veja, 74 anos, eu assisti essas coisas que andou falando aí. Que terror. Muito obrigado pela sua aula, viu? Fiquei emocionado. Colégio São Bento, só de padre alemão. Só de padre alemão. É até chato falar, mas nós estamos numa petit comité. E hoje não, o Colégio São Bento, infelizmente, foi numa decadência, mas ele teve a parte boa, a disciplina. Eu fui criado uma disciplina germânica no colégio, e meu pai também era uma fera ambulante e me pôs na linha ali. Então, tem uma tristeza. Um neurocirurgião, que era um ícone da neurocirurgia, enfiava um estilete assim, e tchum, 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 e e o coitado do doente saía pior do que entrou, né? Não, mas não tinha uma coleção? Tem. Mas zagueiro, eles sumiram com essa coleção, porque aquilo é atestado da imbecilidade humana, né? Bom, professor, nós temos alguns aspectos interessantes, né? Eu soube, por exemplo, que o haloperidol, que é uma substância antipsicótica, ele foi testado em grande escala na Turquia, porque os Estados Unidos mandam sempre para países subdesenvolvidos. Mandava, né? Mandava. É interessante também, já que o doutor falou em coleção de cérebros, a coleção de cérebros numa das universidades americanas, que eu não me lembro agora, foi muito interessante, porque permitiu detectar que antes do surgimento dos benzodiazepínicos manipulados aí pela indústria, o cérebro já fazia benzodiazepínicos naturais. Interessante isso. Essas coleções de cérebro, eles têm valor, entende? Não é uma simples curiosidade. A Faculdade de Medicina tinha lá seus cérebros, aqueles bebês de 2 cabeças, tal, que eu não sei se ainda continuam na faculdade ou foram para o campus da USP, no Butantã, não sei. Mas é interessante, né, que nunca se fazia uma experiência em grande escala nos Estados Unidos, né, mestre? Inclusive com a talidomida, né? Lá eles proibiram, mas aqui não proibiram. Em outros países não proibiram, né? Muito interessante isso. E quem proibiu lá recebeu a medalha, não sei do que, lá do presidente. Então, nós precisamos tomar cuidado também com essas experiências em grande escala. É isso. A talidomida, a grande vantagem dos Estados Unidos foi quando eles deram autonomia para o FDA depois daquele problema da sulfa, porque aí o FDA falou que ele não quer a talidomida lá enquanto não tiverem mais estudos. Aí quem nasceu, todo mundo sem braço, sem perna, sem não sei o que lá, foram nos países subdesenvolvidos. Foram os outros. E o interessante é que os Estados Unidos também eles testaram a pílula anticoncepcional, também era proibido lá, eles testaram em Porto Rico. Então, aí teve uma série de pessoas que reclamaram de dor de cabeça e tudo mais, aí sim eles acabaram lançando a droga. Só que como era proibido técnicas contra engravidar, então eles lançaram como um regulador menstrual. É verdade. Então todos os médicos sabiam que era uma pílula, mas... Bom, muito obrigado. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Eu peço desculpas que eu preciso sair por causa do meu curso. Mas, olha, eu só queria fazer uma parte, então, já que você falou de talidomida. O Brasil é o único país que tem a 3ª geração de talidomida. Alguns países têm a 2ª, nós temos 3. Exatamente porque a gente continua prescrevendo com muita facilidade, sob a justificativa de que é o melhor controle para a dor que se tem nas doenças oncológicas. Os pacientes retiram nos centros de saúde sem nenhuma precaução, largam nas suas casas e sabem que aquilo tem um efeito benéfico nas merodisplasias para a dor. E aí alguém pergunta, nossa, você melhorou da dor? Melhorei, tomei esse remédio. E a pessoa toma também. E aí ela não tem, em função do preconceito
condições de explicar qual é a origem da malformação do seu filho. A criança nasce com uma malformação grave e passa uma vida inteira à margem da sociedade. Então, cabe aos médicos também o seu papel na vigilância sanitária. E cabe a nós esclarecermos os pacientes sobre os riscos que eles têm. E acho que esse é um tema absolutamente oportuno para essa academia. Como é que nós podemos influir, como formadores de opinião, para que nos currículos médicos a gente tenha mais claro o papel da comunicação entre médicos e pacientes, mas, acima de tudo, a necessidade de a gente criar hierarquia. Será que nós precisamos realmente oferecer talidomida para controle da dor? E é muito interessante, porque existe um interesse enorme econômico por causa disso também. O Brasil é o único país que ainda compra talidomida de um laboratório alemão. Quando a gente pergunta para os residentes, para os médicos jovens, eles dizem, mas não é a mesma. Não, como não é a mesma? Tem o mesmo nome. Então, existe um gap da formação, e essa é uma questão que a gente deveria ter como foco dentro dessa casa, né? Que é uma casa que pode ajudar a construir novas estratégias dentro da formação, dentro da aplicação, da atuação dos nossos médicos. Então, eu acho que é maravilhosa. A sua fala traz para nós uma responsabilidade, sem falar no conhecimento. É impressionante. Eu já estou pensando quantas vezes mais eu quero te ouvir, quantas vezes mais eu vou te convidar. Professor. Bom, Stefan, parabéns. Achei muito interessante a sua palestra. Todos nós aqui conhecemos as barbáries que aconteceram, muitas delas com a cumplicidade dos médicos. Mas a sua palestra, para mim, mostrou que a barbárie foi extraordinária. E eu sugiro, no título, não tenho nenhuma pergunta, foi esclarecedora. Eu sugiro que no título não seja triste, seja assombrosa história. Parabéns, eu aprendi muito. Gente, antes de passar a palavra para a mesa mais uma vez, eu queria pedir uma sala de palmas novamente para o professor Stefan, porque eu também quero anunciar uma homenagem que hoje nos cabe a honra de proporcionar. Mas eu queria primeiro, novamente, aplaudir o professor Stefan. Nós temos alguns momentos de rara e distinguida alegria, que é quando nós podemos trazer para dentro dessa casa, com outro status, né, na qualidade de um membro honorário, pessoas que têm uma atuação absolutamente ampla no mundo do ensino, no mundo da pesquisa, e que tem já um reconhecimento internacional. Nós estamos hoje dando o título de membro honorário ao Dr. Nicandro de Figueiredo Neto, e é uma honra recebê-lo aqui. Ele que é professor de neuroanatomia na Universidade de Brasília, foi também professor assistente na Universidade Católica de Brasília, é professor da Universidade Federal de Cuiabá e na Faculdade de Ciências Médicas de Cacoal. É um homem dedicado ao ensino. A sua trajetória por muitas universidades, e não apenas como professor, ele também foi coordenador do Departamento de Cirurgia e Anestesia do Hospital Geral Universitário da Universidade Federal de Cuiabá e consultor em neurocirurgia no Departamento de Saúde do Estado do Mato Grosso. Então, ele também reúne uma ação dentro das políticas públicas, o que é tão importante, porque os médicos precisam estar envolvidos na definição do que é uma política na área de saúde. E foi instrutor do ATLS, que é um curso que é muito bem visto aqui dessa nossa casa, porque aqui, não exatamente na academia, mas na Associação Paulista de Medicina, é que nasceram todos os esforços que hoje transformaram o ATLS quase que numa disciplina. Mas foi aqui com o nosso querido professor de cirurgia, Dário Birolini. E depois com todo o esforço do Instituto do Coração, que transformou isso numa disciplina comum. Então, a gente tem um grande apreço a esse seu esforço. Ele também recebeu o título de Honorário Research Fellow do Departamento de Neurocirurgia, Cirurgia de Coluna, da Universidade de Wisconsin. Bem-vindo, parabéns, é uma honra para nós contar com você no nosso quadro de membros eméritos. Honorários.
Doutor Nicanor, olha, a academia quer fazer deste presente a concretude da importância da sua presença aqui na nossa casa. E, ao lado disso, o nosso diploma, para que se eternize na sua galeria de muitas homenagens a presença dessa agremiação. Agradeço muito a honra. Cheguei ontem à noite do bairro onde eu moro, para quem não me conhece, estou lá já há 5 anos. Sou de família cuiabana, fui criado em Brasília e depois mudei para Cuiabá. Tive a chance de conhecer o Dr. Luiz Fernando há mais de 20 anos, quando fazia meu fellow em coluna no Johns Hopkins, ele esteve lá. O Dr. Caio, meu primo, também teve muita influência na minha carreira positiva. E, assim, é muito emocionante estar aqui nesse dia, não só ter viajado tão longe para essa honra, que é muito grande, mas também hoje seria aniversário do meu pai, que já faleceu, que faria 85 anos hoje. Realmente, assim, é muita alegria estar aqui, professora. E eu acho que não tem como estar mais feliz de compartilhar isso com vocês. E agradeço a todos que colaboraram com isso, minha família e a todos vocês. Muito obrigado. O Hélio. Não. Eu vou fazer aqui Stephen, eu vou aproveitar e fazer umas observações. Primeiro, fiquei até envergonhado com o trajeto para conseguir ser médico que aconteceu antes de mim. Espero que eu consiga disciplinar minha vida e minha profissão de uma maneira um pouco mais ética. Fiquei muito constrangido de ver como se utilizou do ser humano para a experiência. E a segunda observação é o seguinte: você falou sobre sífilis, aí eu lembrei que o patrono da minha cadeira 65 é o Dr. Luiz Miliano. E a primeira reação era de Wassermann. Depois, em 1943, o Dr. Miliano inventou a varioreação de Miliano, que usava uma cardiolipina. Como ele era avô do meu primo, eu o conheci. Então, ele pegava coração, botava de molho para tirar o óleo do coração para fazer a reação de sífilis. Ele ganhou um prêmio ESSO. Essa reação é de 43. O VDRL é bem mais recente. Acho que naquela época acho que ainda não existia. Só essa observação em tributo ao meu patrono. E adorei a sua exposição, fiquei até constrangido de saber como é que nós conseguimos chegar aqui com esse trajeto tão tortuoso. Muito obrigado. professor Hélio. Eu gostaria de falar para o professor Stefan que foi uma magnífica exposição que ele fez, que talvez nunca nós tivéssemos, se não fosse hoje, com todos os elementos que o senhor colocou nessa sua exposição e que não deveria ficar incógnita ela, ao meu ver. Isso é para um trabalho que poderia ser feito coletando todos esses dados. Acredito eu que grande parte da classe médica teria interesse de conhecer, que infelizmente não pôde comparecer aqui por qualquer motivo, mas que teria o maior interesse de conhecer, que o senhor pudesse, de algum modo, traduzir isso em uma coisa definitiva, uma coisa perene, que fosse de aproveitamento de toda a classe médica, de tão magnífica que eu acho que foi a sua exposição. Muito obrigado. O assunto é bem interessante, né? Então, um segundo. Bom, eu também fiquei bastante impactado com essa sequência de experimentos que foram feitos, né, de longa data e que não eram inteiramente desconhecidos. As coisas eram feitas, aquele experimento americano que você falou, que eu acho que foi no Caribe ali que foi feito, né?
na Guatemala. Então, também, certamente, era do conhecimento, e como as pessoas não tão distantes assim, já falando da Idade Média, da Idade da Pedra, muito bem, mas a coisa de 70 ou 80 anos atrás se faziam essas coisas sem cuidado e sem um discernimento humano. Basicamente, estamos lidando com gente. Mas eu queria, talvez, colocar aqui uma informação, talvez para levantar um pouco, fazer um upgrade, a gente não ficar tão triste assim, né, tão incomodado com as informações, porque realmente elas geram um desconforto muito grande. Eu, durante alguns anos, desenvolvi um projeto que foi financiado pela Kellogg's Foundation. E nós tínhamos reuniões periódicas com novos projetos, e sempre a primeira reunião era falar da vida do Sr. Kellogg's, como é que as coisas aconteceram na vida dele. E uma história interessante foi como a história dos sucrilhos, de onde surgiram os sucrilhos. Ele tinha uma instituição que acolhia pessoas de idade, como se fosse essas que nós temos atualmente, e havia comida feita nessa instituição. E essa comida era uma sopa feita de alguns vegetais, enfim, uma mistura, eu não sei exatamente a mistura, eu sei do que redundou. Mas houve uma sobra dessa mistura durante um dia, e ela foi colocada à noite no forno, e ficou no forno esquecida. E, no outro dia, essa mistura toda virou craquelada. E isso craquelado acabou sendo o sucrilho Kellogg's, que nós todos conhecemos aí, e que gerou essa fortuna toda. E o Sr. Kellogg's foi um filântropo exemplar, né? Aquela instituição toda que ele acabou criando. Você vê, havia até uma certa suntuosidade naquela sala, naquele refeitório deles. Aí ele tinha como premissa ajudar as pessoas para que elas ajudem os outros. Não era alguma coisa que já tinha uma ideia multiplicadora. Então, eu vejo que é interessante, porque, às vezes, com maltrato se descobriram coisas, mas, outras vezes, por acaso, na medicina também se descobrem situações que acabam trazendo vantagens, trazendo benefícios. Eu já assisti várias palestras do Dr. Stefano, todas igualmente brilhantes, então não poderia deixar de manifestar aqui para felicitá-lo por essa conferência realmente magistral, como foram todas as outras que eu já assisti. E eu conheço também os livros, o Dr. Stefano também são excelentes, e aí eu acredito, ia sugerir, mas acho que nem precisa sugerir, provavelmente vai surgir um novo livro sobre esse assunto, que vai contemplar, inclusive, a ideia do Dr. Wilson Neroni. Parabéns, foi maravilhoso. Eu também reitero aqui, Stefano, a brilhante palestra que você fez. Certa feita, a gente tem uma tendência a criticar tudo isso que você fez no sentido negativo. E eu, hoje em dia, antigamente era mais assim, hoje em dia eu vejo com uma certa atenuação. Uma vez eu li um livro sobre realmente os benefícios da Idade Média. Todos criticavam a Idade Média porque era uma Idade das Trevas, né? Mas, nesse livro, a gente depreendeu algumas coisas positivas da Idade Média. Por exemplo, as universidades surgiram na Idade Média, né? Então, o conhecimento, a busca do conhecimento, a busca da catalogação do conhecimento e assim por diante. Eu acho que nós não podemos, assim, taxativamente, julgar os nossos antecessores com a consciência que nós temos hoje, né? Eu acho que, sim, de uma certa forma, houve barbarismos, mas eles tinham um outro conhecimento e tinham um outro andar da carruagem no seu tempo. Mas, aproveitando esse comentário, e aproveitando exatamente o que você falou no final da sua apresentação aí sentado, que já não é mais almoço, mas é jantar, eu digo o seguinte: como é que você vê, no futuro, a pesquisa médica? Nós sabemos que, hoje em dia, todos nós aqui aprendemos anatomia em cadáver. Hoje em dia já é uma dificuldade imensa em ter cadáver
para se ensinar anatomia, se ensina em boneco. O que você falou para a parte médica, hoje em dia já está valendo mais ou menos para o animal. Hoje é uma certa dificuldade em você fazer experimento em animal. Você tem que ter uns critérios muito bem elaborados, não é qualquer animal que você pode fazer, experimentação animal. Então, qual que vai ser, daqui a 50 anos, será que vai haver pesquisa em Anima Nobile? Como é que vai ser a busca do conhecimento no futuro? Essa aqui é uma pergunta capciosa e filosófica para você nos responder. Eu concordo plenamente com o que você falou, que a gente tem que ver, lógico, aos olhos da época, né? Tirando alguns experimentos assim, dos nadistas, da unidade 731, o resto era absolutamente aceitável para aquela época de fazer. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que no futuro é capaz que a gente venha a ser criticado é a interferência muito grande da indústria farmacêutica nas pesquisas e na influência médica. Eu acho que isso é uma das coisas que, eventualmente, pode ser que no futuro a gente seja criticado. Porque, hoje em dia, a gente tem muita influência da indústria farmacêutica. E eu adoraria se o futuro da medicina voltasse a ser pelas universidades pura e simplesmente. Eu acho que isso seria talvez a utopia, ou isso seria o ideal. As universidades fariam os seus trabalhos sem nenhuma influência externa de absolutamente nada. Eu acho que a sua colocação é perfeita, e a universidade precisa se modernizar e pautar, ter o protagonismo na definição, tanto da estratégia da pesquisa, quanto na disseminação do resultado. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou e que me chamou muito a atenção. À luz do conceito, da consciência daquele momento, muita coisa realmente é compreensível, né? Você olha hoje com alguma restrição, mas é compreensível. Mas eu vivi recentemente uma situação que mostra que, muitas vezes, nós nos furtamos a olhar para o lado certo. Eu estava sendo recebida em Mumbai pelo vice-ministro da Saúde, e numa caminhada lá, num passeio que eles me levaram para ver a cidade, que eu já estava bastante desconfortável, já estava louca para pegar o avião de volta, porque a gente tem um limite para você ficar quieta. Você é convidada, você começa a ver uma porção de coisa errada, mas está na hora de ir embora. Eu falei, existe aqui alguma política pública para tirar as crianças da rua? Ele falou para mim, tirar por quê? Aí eu falei, ele não entendeu meu inglês é péssimo. Eu falei, existe um programa para tirar as famílias, tirar as pessoas da rua, mas eles gostam. E, realmente, no olhar dele, as pessoas gostavam, até porque só conheciam aquilo. Mas é interessante como um homem que vive um momento tão diferenciado na política, que é você responder pela saúde da população, num país que tem tantas mazelas, ter condições de dizer, no século XXI, no terceiro milênio, que elas gostam, e com uma simplicidade de calar o interlocutor. Não é muito fácil me calar a boca, mas não dava para progredir. Então, eu acho que a gente também tem que olhar assim, com muita tolerância para o que passou, ou com um pouquinho de compreensão, não sei se é tolerância, mas a gente precisa ser muito intolerante com o modelo de vida que nós estamos escolhendo, inclusive nesse momento, onde, igual a Índia, talvez com menos glamour, a população de rua continua sendo uma afronta sanitária. A população de rua continua sendo uma mazela ao desenvolvimento, à competitividade. E a gente finge que não vê. A gente teima em não olhar. Então, a classe médica precisa se mobilizar. Nós podemos ser a locomotiva das mudanças, como fomos em muitos momentos, mas nos omitimos. É muito interessante a gente resolver o que está aqui na linha de frente. E foi o que os nossos colegas fizeram. Você se dobra ao regime, você se dobra à condição, você se dobra também ao prestígio. Quem não quer ser amigo do rei? A gente vê isso o tempo todo na política pública brasileira. Então, eu acho que esse é um convite à reflexão.
Eu entendi perfeitamente o que você disse e concordo, mas acho que tudo que aconteceu não justifica. Não se justifica, nem pela história, nem pela trajetória, e muito menos pelos resultados. Professor. Rapidamente, o Stefan, eu acho que eu sou um dos menores CRM aqui, o mais curto. E não me lembro de ter sido uma palestra como a sua, viu? Fantástica. Viu? Então, só um detalhezinho, só para terminar. Será 4.382, 4382. Bom, olha, mas tem um pequeno detalhe, viu? Quando surgiu o CRM, primeiro deram os primeiros para os grandes médicos. Depois, eu era residente, entramos na fila e cada um... E como eu era residente e tinha uma folga lá, entrei na fila. Talvez um pouco seja por isso, mas deixa para lá. Mas uma pequena coisa que seria talvez a continuação da sua palestra, será que daqui a alguns anos, dezenas talvez, não vai surgir uma palestra como essa dizendo as consequências da irradiação do cérebro nas tomografias que hoje são pedidas por médicos aos montes e sem nenhuma indicação? Só isso. Impressionante, né? A tomografia, em alguns pronto-socorros que eu vejo, ela virou um raio-x. A tomografia virou um raio-x. Às vezes o pessoal raio-x já não é bom, imagina. Eu vou internar um paciente, você vê com tosse e tal, e a tomografia é de tamanha facilidade de você fazer, nossa, é uma coisa impressionante. Agora, tem uma coisa interessante também, que a gente fala do passado, de todas aquelas propagandas, mas muitas vezes, a gente também é um pouco conivente com muitos profissionais que vendem um tratamento alternativo, uma série de coisas, e que a gente não tem muito como intervir, né? Então, isso repete-se a história. Da mesma maneira que tem num livro Gene, que é um livro bem interessante, ele discute sobre a eugenia, e ele fala, de uma maneira reflexiva, lógico, e hoje, quando a gente faz um teste do líquido amniótico para definir se tem algum problema ou não interromper uma gestação, será que a gente não está fazendo uma eugenia de antigamente? É engraçado isso, né? Uma reflexão. Mas hoje se vende também, se anuncia muito produto, se anuncia tratamentos alternativos muito controversos, para não dizer nem sem nenhum incentivo. Então, as histórias vão se repetindo um pouco, né? Não, a sua apresentação coloca as coisas exatamente no ponto certo, é um estímulo à reflexão e uma mobilização em torno de nós pensarmos que papel nós temos no sistema, no modelo de atendimento, mas, acima de tudo, no modelo de ensino. Eu acho que de vez em quando a gente precisa sair da zona de conforto e ser chacoalhado. Eu acho que você hoje cumpriu essa tarefa. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Essa é a casa certa, esse é o lugar certo para essa reunião acontecer. Obrigada.